boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui no mais um Dia Pink. Boa noite a quem está aqui presencialmente e quem está de casa nos assistindo. Eu sou Bia Assunção, tenho 29 anos e fui diagnosticada com câncer de mama aos 25 anos. O câncer não tem idade. E é pensando em prevenção e cuidado com muitas mulheres que estamos aqui. Sejam bem-vindos a um pré-Dia Pink. O nosso Dia Pink é uma iniciativa da ProOnco Mulher e Dr. Rodrigo Souto, para oferecer um Dia Pink a quem já teve dias punks. Agradecemos aos nossos apoiadores e patrocinadores e organizadores, ProOnco Mulher, Oncomed, Hospital Icaraí, Centro de Imagens, Liga Fluminense contra o Câncer, Profértil, Clínica Felipe Pastoso, Organização Ímpar, Instituto Patrícia Reis e também a sessão do maravilhoso Teatro Municipal de Niterói. Com vocês, Dr. Vitor Marcondes. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui nesse evento. Para quem não me conhece, sou o Vitor, sou médico oncologista da Oncomed. E fazer só um breve resumo, esse evento a gente começou a fazer em 2013, uma salinha pequenininha, a ideia do Rodrigo Souto, mastologista que está aqui com a gente, e hoje virou um evento de mês inteiro, e nós falamos de prevenção, de câncer de mama, mas mais do que isso, ao longo desses anos, o que a gente tem feito é tentar mudar a vida das pessoas. E, nesse sentido, eu vou fazer até um pouquinho diferente esse ano. Resolvi dar uma visão mais lúdica, mais histórica, para a gente entender que o câncer de mama é um evento da vida, faz parte da nossa vida, acompanha a nossa evolução. E, junto com isso, nós temos que evoluir também, se nós quisermos combater, prevenir e, enfim, viver uma vida mais justa, menos doença e muito mais saudável do que a gente enfrenta hoje em dia. E tudo isso, é fruto de muito amor, muita dedicação. São anos que nós temos feito nessa jornada, esse evento, e eu queria começar com essa imagem, que é um filme, talvez as pessoas mais jovens não lembrem, que é o 2001, Odisseia no Espaço, que o Stanley Kubrick ele faz uma ode a toda a evolução humana, e essa é uma das cenas mais emblemáticas, onde o hominídeo ele descobre o osso, e a partir desse osso, ele vê a possibilidade de isso se tornar um instrumento que muda a sua vida, que pode permitir que ele consiga fazer várias coisas, e numa dessas cenas, ele joga esse osso para cima, esse osso ele se transforma numa nave espacial, e aí o Kubrick faz essa alusão a tudo que nós já evoluímos enquanto espécie humana. E o câncer de mama acompanhou isso. A gente tem, por exemplo, a descoberta do fogo, o homem descobre o fogo, o homem era uma espécie nômade, vivia andando, comia o que encontrava, era um caçador, coletor, e em determinado momento ele descobre o fogo dá conforto, o fogo permite que ele prepare comida, então ele já não precisava comer na hora que ele encontrava, ele podia guardar, preparar aquilo depois. E aí os animais veem também o fogo como uma coisa boa, porque é uma luz, é um calor. Os animais começam a chegar perto da gente. Hoje em dia a gente tem mais pets do que pessoas no Brasil. Então a gente vê como toda a nossa evolução vai mudando o nosso comportamento.
E essa foto aqui, isso aqui não é um Halloween, tá? É Outubro Rosa ainda. Esse aqui é uma múmia de 4.200 anos, que é o primeiro registro de câncer de mama na história. Então, muitas pacientes às vezes me perguntam, doutor Vitor, antigamente não tinha essa doença? Bem, já existia. Então, no Egito Antigo, uma múmia de 4.200 anos, e que os pesquisadores fizeram um exame de tomografia e comprovaram que ela tinha um câncer de mama agressivo, com metástases nos ossos, e graças a essa investigação, eles ainda conseguiram ver mais além, que não só essa múmia tinha, né, essa era uma menina de 19 anos, então era jovem, então câncer de mama numa mulher jovem, agressivo, e ela tinha marcas nos ossos que demonstravam que ela sofreu tratamento. Então a sociedade humana já havia evoluído a um ponto de entender lá no Egito Antigo que a gente precisava de cuidar dessas pessoas, né? Cuidar, tratar, mesmo com todos aqueles parcos recursos que tinham na época. E aí a gente avança um pouco mais na história da humanidade e encontra esse quadro, que é A Noite, que é pintado pelo Ghirlandaio, Um Olho sobre Tela, está na Galeria Colonna em Roma, e a gente vê que essa mulher tem um câncer de mama. Você vê que ela tem uma retração de mamilo, tá, na esquerda, e esse quadro, na verdade, é um retrato de uma escultura de Michelangelo. Então, Michelangelo já tinha feito uma estrutura, e ele só usava modelos vivos, né? Então, ele precisava realmente ter uma pessoa com câncer de mama para retratar isso. Então, a gente vê que o câncer de mama atravessa a nossa história. E atravessa muito a história da mulher, né? Aqui é a foto do início ali da Revolução Industrial. Até então as mulheres não trabalhavam, e aí, com a Revolução Industrial, as fábricas começaram a empregar mulheres, as mulheres começaram a ganhar direitos, né? Foi muito importante. Isso, teve o sufrágio universal, começaram a votar, recebiam menos do que os homens, né? Hoje em dia ainda recebem em algumas situações e a gente luta para que isso acabe, mas com tudo isso, né, as mulheres começaram a ser educadas e isso começou a causar um conflito, porque a indústria crescia, precisava de mais mão de obra e para isso precisava que as mulheres ficassem em casa para ter filhos, cuidar desses filhos e poder que esses filhos fossem a mão de obra que a gente utilizasse. Tanto é que tinham campanhas aqui, de cozinha, como cuidar de casa. No final da Revolução Industrial, a gente começa a ver que o próprio sistema nosso, que a gente vive, capitalista, começa a querer trazer de volta as mulheres para casa. Vem o feminismo, e o feminismo faz com que as mulheres conquistem cada vez mais coisas. Mas isso veio com preço de vocês terem que fazer múltiplas atividades, se dedicarem em vários aspectos da vida de vocês, isso causa um estresse, isso causa aborrecimento. Às vezes me perguntam isso, né, no consultório, muito comum, essa doença foi porque eu fiquei triste, debilitada. A gente até entende, né, que existe uma base biológica para que a pessoa desenvolva o câncer de mama, mas muito mais do que isso, é muito mais complexo. Primeiro, a gente tem que pensar que a mama é uma estrutura que é composta principalmente por glândulas, e essas glândulas são sustentadas por um tecido que a gente chama de estroma. Muitas vezes, na biópsia, a mulher vê câncer ductal infiltrante, porque ele vem dos ductos que conduzem o leite. Câncer lobular, porque vem dessas estruturas que estão aqui, que são os lóbulos da mama. E tudo isso é uma grande engrenagem, na verdade. Então, tudo isso que eu falei aqui, né, a gente tem vários fatores que causam estresse para o organismo, né, sejam a falta de atividade física, a obesidade, a nossa alimentação, e junto com isso surgem várias doenças, e uma delas é o câncer, e na mulher principalmente o câncer de mama. A gente sabe que isso é um problema grave, né? Nós temos, enfim, boas notícias apesar disso tudo, como, por exemplo, uma das últimas estatísticas em 2016 a 2017, a gente teve menos 2,2% de mortes por câncer de mama no mundo. Mas ainda assim, na última década, nós vemos um ligeiro aumento, muito ligado a tudo isso que a gente falou.
uma série de fatores que influenciam o desenvolvimento do câncer. O câncer de mama ainda é o câncer que mais mata as mulheres aqui no Brasil. Em 2020, apesar de pandemia, tudo isso, a gente conseguiu identificar 66.280 novos casos no Brasil. A gente sabe que a pandemia restringiu, né, muito acesso à mamografia, exames diagnósticos, então a gente pensa que esse número poderia até ser maior. E correspondendo em torno de 30% dos cânceres na mulher. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem uma tendência tão grande assim, né? Na verdade, em 2017 foram 16.724 óbitos, em 2019 esse número aumenta, passa para 18 mil. Então, obviamente que a gente sabe que os sistemas evoluem, talvez tenha alguns óbitos que lá em 17 a gente não contabilizou, mas mesmo assim chama a atenção que nós temos muito ainda que combater, principalmente aqui no Brasil. Os principais fatores de risco que a gente chama, né, são fatores que vão levar ao desenvolvimento do câncer de mama. Alguns a gente não muda, né? O sexo feminino é o principal deles, o câncer de mama também pode atingir os homens, mas em uma proporção 100 vezes menor. A idade, né, o envelhecimento naturalmente vai causar uma senescência das células e isso vai levar a uma maior chance da mulher desenvolver a doença. Nós temos fatores hormonais e reprodutivos, e aí entra muito questões que estão relacionadas também ao estilo de vida, e aí a gente vai depois também falar um pouquinho disso. E a hereditariedade, que é muito, né, a gente tem muito, ouve muito falar, né, tem o efeito Angelina Jolie, toda essa questão, mas a gente entende que ainda a hereditariedade é em torno de 5 a 10% dos casos, então é uma incidência bem menor, e na verdade a gente consegue mudar, são os fatores de risco que são modificáveis. A má alimentação, o cigarro, o uso de álcool. E aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, um estudo grande que analisou as mulheres brasileiras em 15 anos. E nesses 15 anos, o que foi verificado que é o sedentarismo por si só, ele, né, se combatido, ele poderia diminuir em até 12% a incidência do câncer de mama. Ele sozinho, ele consegue ser mais do que o dobro do segundo fator, que é a obesidade com 5%. Então, para a gente ver que a gente ainda tem que entender muita coisa, né? Será que se a gente realmente quer diminuir essa incidência de câncer de mama, por que será que a gente não tem que investir mais, né, na atividade física, né? Já que é o fator que aqui é o mais importante? Então, são várias, né, considerações, mas a gente hoje em dia tem um panorama muito melhor, né? Hoje em dia nós temos diversos exames, a gente vê aqui mamografia como era convencional, uma mamografia digital que mostra uma resolução muito melhor, nós temos exames de ressonância, nós fazemos biópsias de nódulos guiadas por aparelhos de ultrassom, então se consegue, e por ressonância, então se consegue ter uma precisão diagnóstico, um tratamento muito melhor, desde que todas tenham acesso a isso. As opções de tratamento hoje também são múltiplas. Hoje nós falamos de terapia-alvo, quando nós conseguimos identificar o fator que causou aquela alteração genética na célula, e aí o medicamento vai ser direcionado específico para aquele tipo de alteração. Hoje em dia as cirurgias melhoraram muito, né? Hoje em dia se dá preferência até para fazer cirurgias mais conservadoras do que cirurgias radicais, aquelas que ficavam com uma maior sequela no paciente. Hoje em dia existem também a imunoterapia, que são medicamentos que vão facilitar com que o sistema imune consiga identificar e combater essas células cancerígenas. Hoje em dia nós dispomos, por exemplo, de aparelhos de radioterapia de última geração, que conseguem identificar perfeitamente a região, o nódulo, o tumor a ser combatido com a radioterapia, acompanha até o movimento da respiração, então é totalmente guiado por imagem, e tudo isso, no final das contas, leva a gente a pensar no que melhor a gente pode oferecer na vida das pessoas. E eu termino aqui dizendo que nós temos cura para câncer de mama. Se não tiver cura, pelo menos vive-se mais e vive-se bem.
Se você tiver planos, que sejam flexíveis, que se adaptem a diversos momentos, desde o diagnóstico até ao longo do seu tratamento. Priorize-se, lembre-se de tudo isso que a gente falou, são fatores de risco que são modificáveis. Então, você pode mudar a sua vida, mudar o seu comportamento, e isso ter um melhor resultado para você. Dentro desse tratamento, dessa jornada, dessa experiência de vida, nós vamos ter dias bons e dias nem tanto. Nós precisamos também entender isso, né? Que nem sempre todos os dias vão ser felizes, mas temos que comemorar esses dias que forem felizes. A ciência avança, eu costumo dizer muito isso para minhas pacientes, né? Vamos fazer esse remédio, esse tratamento, e aí elas estão aí, 5 anos ou mais, e daqui a pouco a gente vai chegar na cura. E lembrar, não há linha de chegada, né? Isso não é uma corrida, não é uma batalha, a gente vê muito fazendo isso, então a gente não precisa gastar toda a nossa energia no início, a gente se programa e a gente vai chegar como se fosse uma grande maratona que é a vida. E sejam sempre gentis, principalmente com vocês. Esse é o recado que eu tinha para dar para vocês hoje. Obrigado. Obrigada, doutor Vitor. Agora eu gostaria de chamar ao palco a nutricionista Patrícia Reis, idealizadora do projeto Nosso Dia Pink. Boa sorte. Olá, boa noite a todos. Obrigada pela presença de cada um e daqueles que também estão sob a forma remota. Já foi apresentada, meu nome é Patrícia Reis, sou especialista em nutrição oncológica. Eu sempre me enrolo aqui, óbvio, isso já é esperado. Bom, como o Dr. Vitor falou, a gente tem o câncer de mama como o câncer mais incidente entre as mulheres, né, de forma mundial. A gente está aqui num outubro, pintando o outubro de rosa, mas com todo respeito a todas as mulheres que já tiveram esse diagnóstico e hoje estão tratando o diagnóstico, né? Então, o outubro é uma forma da gente colocar um holofote sobre isso. O número de mamografias aumenta nesse período, então é com muito respeito a todos que passam pela doença que a gente levanta essa bandeira do Outubro Rosa. Porque alguns dizem, né, eu odeio o outubro, eu odeio esse movimento Outubro Rosa. Eu entendo perfeitamente a dor e os sentimentos de cada um, mas é graças a movimentos como esse que a gente tira uma mulher de dentro de casa para fazer uma mamografia, a gente pega, encoraja uma amiga que está com um carocinho no peito para ir lá no Dr. Rodrigo tirar uma dúvida para saber se é ou não é câncer, iniciar o seu tratamento de forma cada vez mais precoce. Infelizmente, não é o que aconteceu nessa pandemia, a gente teve uma redução muito grande dos diagnósticos e diagnósticos cada vez mais tardios, por conta desse intervalo que tivemos que fazer, o acesso aos exames ficou mais dificultado, então eu gostaria muito da gente zerar esse cronômetro e começar a contar tudo de novo. Então, de novo, esse outubro é para isso, para a gente tentar otimizar um pouco mais esse processo, que infelizmente foi muito lentificado pela pandemia. Esses números o Dr. Vitor também apresentou, falam sobre causalidade de câncer. Quando a gente pensa em câncer, o cigarro causa câncer, a gente tem entendimento por que o cigarro causa câncer. Mas, na verdade, num somatório entre sobrepeso e obesidade e inatividade física, a gente tem quase que 40% do total de causalidade sendo responsabilizados por má alimentação e inatividade física. Aí a gente tem o cigarro com 30%, somando má alimentação e inatividade, 40%. Então, quando a gente pensa no câncer em si, na verdade, as causas genéticas são muito menores do que aquelas causas, né, do nosso dia a dia, que a gente vai impondo a possibilidade de lesionar as nossas células e, na verdade, diminuir a resposta de reparação dessas células. Aqui a gente tem as causalidades como 5 a 10% de fator hereditário.
90% são fatores não hereditários, onde a gente tem exposição a hormônios, os estrogênios, o excesso de peso, ausência de atividade física, muita ingestão de gordura saturada, que é a gordura ruim, álcool e fumo, como também o Dr. Vitor falou. No último censo do IBGE, a gente viu que na nossa população, 60% já está acima do peso. Dentre eles, as mulheres são 62,6% das mulheres estão acima do peso. E é um acima do peso que, para a gente, em oncologia, não interfere, não é nosso pensamento, o nutricionista oncológico não vai pensar em estética, nas selfies que tantas vezes a gente faz e a gente não quer parecer que a gente está acima do peso. No vestido que não coube, a gente tem um casamento na semana que vem. Não, obesidade é um dos fatores chaves, alimentadores, da possibilidade de uma mulher vir a ter câncer de mama. E aí, no fluxo disso, como é que a gente está se alimentando? Por que estamos nos tornando cada vez mais com sobrepeso e obesidade? Hábitos que a gente está copiando, hábitos americanos, ocidentais demais, de comer sem pensar, sem entender o que é aquela alimentação significa para a gente. E cada vez mais vamos ganhando peso. E quem é o paciente oncológico na fila do pão? Será que nos preocupa tanto esse indivíduo, então, ter sobrepeso e obesidade e após o diagnóstico isso vai para a gente importar? O índice de desnutrição e de perda nutricional durante o tratamento oncológico é muito grande. A gente tem uma possibilidade de termos desnutrição entre 40% a 80%. A gente já recebe esse paciente ao diagnóstico com 1/3 da possibilidade dele estar em risco nutricional. Mas me importa pensar que aquele paciente que está subnutrido, desnutrido, aquele indivíduo, quando você fecha os seus olhos, você pensa naquele paciente oncológico, definhando, emagrecido, extremamente consumido nutricionalmente? Não necessariamente. A gente tem um índice, na verdade, extremamente preocupante de um negócio chamado sarcopenia. Perda de massa muscular, independente do tamanho daquele paciente. Dr. Rodrigo pode operar uma mulher de 100 quilos, com 1,60 m. Chamaríamos essa paciente com sobrepeso, com obesidade. Muscular tiver, menos ele intoxica. Massa muscular é massa inteligente. Massa gorda só ocupa espaço dentro da roupa. Então, é uma preocupação também. Esses pacientes, que são os obesos sarcopênicos, são os que têm maior probabilidade de fazer complicações na quimioterapia. 82% a mais versus 13% daqueles que estão em bom estado nutricional.
São os indivíduos que têm maior probabilidade de fazer diarreia, que é uma síndrome desabsortiva, que vai fazer com que eles absorvam menos nutrientes, depletam mais, não conseguem comer, ficam mais fracos, intoxicam mais o tratamento, e a gente entra nesse ciclo vicioso. Aqui é uma imagem, para vocês entenderem, de uma barriguinha de um paciente que está acima do peso. Em vermelho é a massa muscular que esse paciente tem. Com o andamento do tratamento, esse paciente continuou acima do peso, mas foi perdendo cada vez mais massa muscular. A massa muscular ficou fininha. E o que eles tiveram que fazer com esse paciente? Reduzir a dose de tratamento dele. Ele não tem mais aquela superfície corporal, ele diminuiu. Logo, se o oncologista, Dr. Vitor, calcula que aquele indivíduo tem que receber 1 grama disso, e ele vai ter que pisar no freio para botar 0,8, ele também está diminuindo a ação dele, do que ele calculou, do que ele imaginou para aquele paciente. Perder peso durante o tratamento, perder massa muscular, diminui a sobrevida global, diminui a sobrevida livre de doença, e isso nos preocupa, obviamente. Enquanto isso, e aqui eu estou falando para pacientes e não pacientes, o que nós estamos fazendo? A gente está fazendo atividade física? A gente está fazendo dieta? A gente está se cuidando? Não. A gente está numa cidade que está literalmente sendo engolida por megalojões de farmácia. Uma farmácia que a gente entra e toma remédio para fazer cocô, toma remédio para fazer xixi, toma remédio para dormir, toma remédio para ficar feliz, toma remédio para não comer muito, toma remédio para comer muito. Compra shampoo, compra creme e nem pensa de que forma a gente está sendo engolido por essa forma de viver que é não pensado, que não é um autocuidado. E aí, o que tem o câncer de mama a ver com isso? Porque o sobrepeso vai aumentar a janela estrogênica, o tempo que nós mulheres vamos ficar ali em contato com os nossos hormônios. E não só a gordura corporal vai fazer com que a produção de hormônios seja maior, como também a gordura ingerida. Para nós mulheres estarmos com sobrepeso, obesidade, e acompanharmos aquele namorado, ou marido, ou parceiro que só quer comer gordura, fritura, doces e açúcar, isso, para a gente, faz um mal tremendo. Grande parte dos cânceres de mama são hormônios sensíveis. Isso quer dizer, eles são alimentados por hormônio. E a gordura é um ingrediente muito importante para essa produção hormonal. Então, quanto mais se comer gordura ruim, ou quanto mais se tiver gordura aumentada no corpo, mais a gente pode estar dando esse ingrediente negativo para a nossa história. Qual seria, então, a dieta ideal? O que deveríamos fazer? A dieta ideal é aquela que a gente dá um meio de cultura para as nossas células o mais adequado possível. Se esse peixe, a gente tratar esse peixe, Dr. Rodrigo operar, Vitor tratar, mas ele continuar sendo submetido a um meio completamente inadequado de alimentos, de pensamentos, de atitudes, Vitor falou sobre atitude pessoal, certamente esse peixe vai recidivar da doença. A dieta ideal é aquela dieta onde a gente tente manter um meio de cultura, um meio de vida das nossas células o mais limpo possível. E quando isso? Tanto para prevenir, quanto durante o tratamento e de forma muito importante também depois do tratamento, no pós-tratamento. A receita é simples, mas é complexa ao mesmo tempo, porque a gente gosta do que é muito doido. A gente não quer saber que é para comer, gente, chuchu, cenoura, não fritar as coisas, não botar muito açúcar, comer comida natural e pronto, acabou. Mas a gente quer sempre fórmulas mágicas. A fórmula mágica está no prestar atenção no que está comendo, descascar mais os alimentos,
e desembalar menos, comer menos comida de pacote. É o que eu falo para os meus pacientes, é mais comida de Deus e menos comida de código de barra. Comida de Deus é aipim, é cenoura, é chuchu, é abóbora. Isso é comida de Deus. Simples assim. Mas aí vocês, quando têm a preocupação com câncer, antes do câncer perguntam se o açúcar alimenta o câncer. Depois do câncer falam, o açúcar alimenta o câncer, não posso comer açúcar. Sempre pensando num ponto focal muito específico. A célula tumoral, sim, é ávida por açúcar, adora a glicose. Mas se não dermos, ela vai arrumar um jeitinho e vai conseguir utilizar outra forma energética para crescer. Usa proteína, usa gordura, usa o que vier. O açúcar, vocês têm que entender que ele tem 0 nutrientes. É isso que importa. Se eu falo que vocês têm que melhorar o meio de cultura de vocês vão ingerir um aditivo para o alimento que não vai te dar nutriente nenhum para a sua célula. Vai te dar valor calórico só. Então, é entender que para que aquilo serve lá para o meu meio de cultura. Isso é muito mais importante. A gente ampliar o olhar e não ficar numa situação só. Esse trabalho mostrou que células tumorais amam lipídio, que é gordura, e usam muito mais gordura do que açúcar e glutamina propriamente para eles crescerem. E quanto mais gordura tiver no meio externo, aonde estiver esse tumor, mais cresce e mais agressivo ele é. Enquanto isso, a gente só está lá olhando para o açúcar. A resposta seria: cuidem do terreno biológico de vocês. É como se fosse um plantio que a gente tem que aguar muito, que é beber água. Dar nutrientes simples. A gente não hidrataria essas folhas com Coca-Cola, com um monte de linguiça e calabresa. Então, é pensar e cuidar do terreno biológico. É muito maior. Então, enquanto muitos estão pensando em um ponto focal só, em o açúcar alimenta o câncer, o noni vai curar o câncer, a casca de limão vai curar o câncer. Na verdade, vocês têm que entender que as inter-relações e as relações são muito maiores do que isso. E estão interligadas entre si. E devem ter uma continuidade de atenção e cuidado de vocês com as células e com o corpo de vocês. Entendendo que alimento e que vocês não são únicos. Vocês são o resultado, da resposta e do que somos de forma emocional, mental, físico e também espiritual. Esses somos nós. E o alimento está inserido também nesse contexto. Então, há de ser respeitado isso também. Quase como numa receita de bolo, então, o que é interessante a gente comer menos e comer mais? Comer menos carnes processados, carnes, no caso, carnes vermelhas, alimentos ultraprocessados, forma de preparo, fazer mais coisas cozidas e assadas, evitar as fritas, comer pouca gordura saturada, ingestão também pequena de álcool. Fazer mais atividade física, comer mais peixe. Pacientes pesco-vegetarianos têm mais câncer de intestino, por exemplo, do que pacientes vegetarianos. Mulheres pós-câncer de mama que comem mais peixes têm um tempo maior livre de doença após o câncer de mama. Comer mais frutas, verduras e legumes, grãos integrais também são fundamentais. E com isso, a gente vai fazendo uma dieta que a gente chama de dieta prudente, que vai diminuir a recorrência e vai diminuir o risco de morte por câncer de mama. Quanto uma dieta ocidental, cheia de gordura, fritura, muito açúcar, vai aumentar a probabilidade de mortalidade. Entendam que vocês têm que fechar o quebra-cabeça nisso tudo. E cada um aqui, procurem a sua equipe multidisciplinar. Aqui nós estamos no meio de vários profissionais,
para mostrar para vocês que estamos prontos, atentos e extremamente receptivos para as dúvidas de vocês. Confiem no médico de vocês, entreguem, troquem, para que o tratamento seja otimizado ou para que a prevenção seja ampliada, ou melhor, que o diagnóstico seja mais precoce. Fica um convite aqui ao pré-DIAPINC, dia 30, diretamente do Teatro Popular de Niterói. A gente transmite a partir de 13h30 da tarde o nosso DIAPINC, e no dia 31, esse lugar fantástico nos receberá. Mais uma vez, a gente vai ter uma pequena parte de ingressos abertos para vocês, ao público, também para uma peça de teatro, para um momento lindíssimo, para a gente fechar o nosso Outubro Pink. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia, por essa palestra incrível. Eu gostaria de chamar ao palco agora o nosso mastologista, Rodrigo Souto. Também idealizador do nosso projeto, nosso DIAPINC. Doutor Vitor, por favor. Boa noite. Boa noite. Acho que, primeiramente, muitas palmas para o doutor Rodrigo Souto, o grande idealizador desse evento. A gente está aqui para responder dúvidas de vocês e para conversar. Temos presente também a Daniele Florentino, que é da equipe do doutor Rodrigo Souto, que é fisioterapeuta. E, se não me engano, é ela que está aqui da equipe. E as dúvidas que vocês tiverem, a gente está aqui para responder e, na verdade, para a gente conversar um pouco. Posso começar, então? Já que você abriu, ninguém fez pergunta ainda, vou começar. Por que você tirou o café da sua aula? Gente, olha bem. Estou extremamente revoltado com isso. Bom, a história, quem nos acompanha, a minha, o Vitor, eu, quando apresento a minha palestra, eu falo que as pessoas têm que sentir o real sabor dos alimentos. É naquela hora do açúcar, né? Porque a gente está muito adaptado a colocar açúcar nas coisas. Açúcar no suco, açúcar no café. E aí os alimentos ficam com gosto de açúcar. Isso faz uma adaptação nas papilas gustativas que ficam viciadas e conseguem perceber esse sabor. O cérebro também lê dessa forma. E a microbiota intestinal também. Então, eu sempre forcei para falar, percebam o real sabor dos alimentos. Suco tem gosto de suco, fruta tem gosto de fruta e café tem gosto de café. Amargo da forma que é. E aí ele se revirava ali. Isso já tem uns anos. Aí ele me chamou para conversar. Patrícia, sua palestra está ótima, mas na hora que você fala do café, você fala que o café é amargo. E o café não é amargo. O café, sim, tem que ser, não ser utilizado, o açúcar não ser adoçado, mas ele não é amargo. E aí, por que ele não é amargo? E aí foi o doutor Vitor, ele é pesquisador do INCA, mas muito interessado no café, que me apresentou o café 100% arábica. Quem aqui me segue, eu sou uma incentivadora, e aí eu vou devolver a pergunta para ele falar um pouco por que a nossa prescrição hoje, a minha prescrição nutricional, consta de forma fixa, e os pacientes amam, né, que eles devem tomar café 100% arábica, e que relação é essa? E aí, obviamente, um café sem açúcar e, 100% arábica. Achei que você ia falar isso, aí eu tirei. Não, essa parte eu deixo para você. Acho que a primeira coisa, você falou ali, né, da atividade física e depois de aumentar o consumo de peixe, e depois se fala de frutas, verduras e legumes. E aí, assim, o café é uma fruta, né? Às vezes a gente imagina, né, o café preto ali, aquele cafezinho que a gente está tomando de manhã, mas na verdade é uma fruta e a gente tem que tratar, né? Você vai comprar um tomate, você compra um tomate esburacado,
com cheiro ruim, não, é a mesma coisa, né? A gente tem que olhar o café como uma fruta. E, na verdade, o café tem uma grande vantagem, até em relação às outras frutas, que é uma fruta que é uma fruta tropical, né? A gente fala que o café em si, a árvore do café, né? O pé de café, ele nasce entre os trópicos. Não existe um pé de café na Noruega, na Dinamarca. E lá eles são consumidores assim de grandes quantidades de café especial. E aí o fato dessas frutas crescerem nessa região de trópico, elas conseguem adquirir ao longo de todos os estágios de maturação, elas pegam todos esses nutrientes que você fala tanto do solo e concentram naquele grãozinho. E aquele grãozinho ele torna aquela bebida especial. A gente sabe que nós temos componentes dentro do café, não só a cafeína, né? Muitas pessoas falam de cafeína, mas 98% desse grãozinho de café que vira bebida são ácidos clorogênicos, que são substâncias que, na verdade, eles interrompem até algum desenvolvimento de tumor dentro da célula. Então, a gente está falando de a gente usar uma bebida o mais pura possível. E, muitas vezes, né, ocorre o mesmo que ocorre com outros alimentos processados, igual você falou ali. O café, muitas vezes, industrial, ele vai conter agrotóxicos, vai eliminar esses ácidos clorogênicos com práticas, vamos dizer, industriais, e a gente vai ter uma bebida que, eventualmente, pode até causar câncer ao invés de prevenir. É um antioxidante potente, né, interfere na parte preventiva, e o Vitor também me apresentou uns trabalhos mostrando que a resposta ao tratamento oncológico também é otimizada, com o consumo médio de 2 a 5 xícaras por dia, até 5 xícaras por dia, e também a hormonioterapia pode ter uma resposta melhorada naquelas mulheres que usam, né, e fazem uso diário e contínuo do café 100% arábica. Ah, beleza. Aí chega o paciente lá no consultório cheio de dor na mama, porque a cafeína aumenta a dor na mama. Pronto, aí olha, Café, gente, é só DR. Chá, mate, Coca-Cola. É só DR. Tudo isso aumenta a dor na mama. Aí você tem Mas que elas estão explicar. cicatrizando bem, né? Quando elas estão bem nutridas, estão cicatrizando bem. Tá bonita, não tá? Tá bonita. Tá, mas tá com dor na mama. E vão viver mais, né? E com menos Não, vou tumores. viver mais, gente. E vão responder o nosso tratamento, graças a Deus. Acho que aproveitar aqui o Rodrigo, acho que é uma coisa que sempre perguntam, né? A mulher, no risco de câncer de mama, já quer tirar 2 mamas. E aí eu falei na minha apresentação que cada vez mais a gente faz cirurgias menores. Acho que isso é um tema bom para a gente falar aqui hoje. Não? Menos é mais, né? Na cirurgia, na realidade, está acontecendo exatamente o contrário da oncologia. A oncologia está avançando em várias medicações, em coisas novas, e a cirurgia está diminuindo, né? Antigamente a gente tirava os 2 músculos do peito, tirava a mama toda, aí diminuiu para tirar só um músculo, e cada vez mais a gente está fazendo menos. Então, não necessariamente a mastectomia vai trazer um benefício maior para o paciente do que a cirurgia conservadora. Acho que cada caso vai ser um caso. Você falou de tirar as 2 mamas, né? Você, hoje, até com paciente com mutação, dependendo do tipo de mutação, não necessariamente você precisa fazer mastectomia bilateral. Tem algumas mutações que você pode acompanhar o paciente com exames e não fazer cirurgia. Então, vai depender muito, né? Você, resumindo, né? É melhor mudar o comportamento do que tirar as 2 mamas. Não adianta você tirar a mama e estar obesa, não fazer exercício físico, e milhões de coisas. É engraçado, às vezes, o paciente chega muito obesa, não faz exercício, mas está com medo de tomar reposição hormonal. Eu falei, toma reposição hormonal, mas emagrece, faz exercício, que o risco de você ter câncer de mama vai ser muito menor se você tiver um peso adequado, se tiver com uma boa alimentação, se estiver fazendo exercício físico, do que tomar um hormônio. Que é uma coisa controversa. Isso, lindona. Vou aí, até você. Dá?
Para as pessoas... A pergunta é... O que seria exatamente essa questão que você demonstrou ali do plano? Fiquei pensando em plano de saúde. De convênio. Eu vou só te pedir o seguinte, se você puder fazer a outra pergunta primeiro, porque quando você pegou o microfone agora, só para a gente poder compartilhar com todo mundo, mas eu vou explicar depois da Patrícia, sim. A questão do leite, né? Que principalmente os nutricionistas pedem para a gente evitar o leite, dão umas justificativas, e aí eu, sendo acompanhada por outros profissionais, no meu caso, o endócrino e o reumato, eles não concordam, eles acham que a gente tem que continuar consumindo leite por causa do cálcio, por causa daquilo, não sei o quê, e aí o paciente fica no meio dessa situação, sem saber o que faz, o que é melhor, botar na balança, né, se o risco de continuar consumindo ou o risco de parar de consumir. Queria que ela falasse mais sobre o leite. Na verdade, não existe ainda nenhum consenso, né, nem um americano, nem um europeu, nem um brasileiro que é representado pelo INCA, dizendo sobre a não utilização, o desencorajamento da utilização de leite. A gente tem muito claro isso em relação à carne vermelha. A indicação é até 500 gramas por semana, que seriam 2 porções por semana, e extremamente claro quanto ao não consumo dos embutidos, linguiças, salsichas, peito de peru, presunto, enfim. Quanto ao leite, a gente não tem esse posicionamento, não posso nem dizer ainda, ou se um dia ainda teremos. Na aula do Vitor, hoje ele não apresentou isso, ele costuma dizer, normalmente ele faz isso quando a gente está em presença da Gabi Gunning, que é uma menina que esteve com a gente durante muito tempo, né, e ela é muito alta, então ele colocava isso na aula, dizendo que pessoas mais altas têm maior probabilidade de terem câncer do que pessoas menorzinhas. Vendo isso, é porque eles têm um aumento de um hormônio do crescimento, que é o IGF-1. E aí, consumidores excessivos de leite também têm um aumento do IGF-1. Então, essa relação e esse medo, que ainda não está certo e nenhuma sociedade se colocou frente a isso, Lu, é porque o consumo de leite, repito, de forma excessiva, aumenta o IGF-1, que é um hormônio do crescimento. Os pacientes que me acompanham, as pessoas que me seguem, sabem que eu tenho uma posição do leite de moderação. Não é a única fonte de cálcio, quando o seu endócrino não se preocupa com isso. Não é a única fonte de cálcio. A gente tem cálcio no gergelim, no grão de bico, no espinafre, no brócolis. A gente consegue otimizar uma dieta assim. Eu me coloco contra ele quando o consumo é excessivo. Eu não me sinto segura. Eu já tive pacientes idosas que consumiam uma quantidade de 1,2, 1,5 litros de leite por dia. Eu não me sentia confortável com aquilo, porque eu imaginava um aumento muito grande ali, aquela oferta, né, adubando ali a situação dela, modulando aquele IGF-1. Consumo leite, mas mais sob forma de derivados. Das minhas prescrições, eu trabalho muito mais com derivados. Respeito o consumo, dando, em média, 2 cotas de leite por dia naqueles que consomem. Nos que não consomem, não faz a menor falta, porque a gente bota se derivados, ou se outras fontes de cálcio. Eu respeito um pouco esse hábito alimentar. E deixo uma questão também sobre o hábito adulto de ficar tomando muito leite. Leite de outro animal, eu acho tão esquisito, né? Mas a gente não tem essa colocação e eu acho que a gente tem que ficar aí meio que no meio do caminho, evitando os excessos, enfim. Pergunta aqui Deixa ele responder o plano flexível. Só fazer uma breve recordação, né? Porque, conforme eu falei na palestra, a gente precisa educar, né, as pacientes. Acho que essa sua primeira pergunta foi um exemplo muito claro, né? O leite
ele não é um componente que sozinho vai ser responsável por você evoluir com câncer de mama, que eventualmente você não evoluiria. Na verdade, o todo é a soma das partes. É a mudança de comportamento amplo, é a mudança de entendimento do que realmente pode acontecer, dos fatores de risco, daquilo que é possível. Eu costumo dizer, por exemplo, a atividade física é muito mais importante, né? E até agora ninguém tinha feito pergunta disso, não sei se é a próxima pergunta até. E aí eu falo assim, você faz 0 atividade física, passa para fazer 5 minutos, daqui a pouco evolui para 10, para 20. Eu gosto muito de leite, quero tomar leite, vai lá na Patrícia e conserta toda a sua alimentação, né? Provavelmente você está ingerindo outros tipos de gordura, de açúcar, consertou tudo, ela vai liberar o leite. Você libera, né? Ela libera. Agora ela vai ter que liberar, porque eu estou falando aqui, né? Então você vai ter que liberar. Perdeu a aula ele. Dentro de tudo que eu falei, né, no final eu mostro aquele slide, falando que, na verdade, assim, o câncer de mama tem cura, né? Nos casos onde a gente não tiver cura, a gente tem opções para que se viva mais e, na verdade, tudo isso acaba que, quando a mulher recebe esse diagnóstico, ela fica de frente a uma escolha ali, né? De frente de um precipício, que ela não sabe qual direção que ela vai tomar. Então, na verdade, a gente tem que se lembrar que nossos planos de vida, que eu quero dizer, né, os planos que a gente faz da nossa vida, do nosso futuro, eles têm que ser flexíveis quando a gente tem o diagnóstico. Eu tenho pacientes minhas que estão viajando agora, uma está viajando para a Suíça, outro vai viajar para o Japão, estão fazendo tratamento e estão viajando, já liberou, voltaram a viajar. Porque, assim, dentro de tudo que aconteça, você vai modificar algumas coisas, seu estilo de vida, seus hábitos, mas você tem que lembrar sempre que durante, né, a sua vida você não pode depositar, talvez, suas fichas num único número. Você tem que ampliar isso, tem que ter realmente planos de vida seus que sejam flexíveis, que possam se adaptar ao seu tratamento, ao seu acompanhamento, a tudo que você vai viver ainda. Eu costumo falar para os pacientes que hoje, tratamento de câncer de mama é que nem hipertensão arterial, diabetes. Quer dizer, você vai tratando, você tem que cuidar da saúde, você tem que fazer exercício. Se um remédio não deu certo, a gente troca do remédio e vai levando. A gente não pode parar aí, meu Deus, eu vou ter hipertensão, vou ter um infarto. A gente não pode, a gente tem que tocar a vida, mas tocar da vida com uma leveza, tocar a vida de uma maneira melhor possível. A gente não sabe quando isso vai acabar, então a gente tem que aproveitar o máximo possível, todos os minutos, independente do que a gente tenha. Então, eu acho que é tocar a vida da melhor maneira possível. Cada vez, né? Da melhor maneira possível. Bom, é sobre reposição hormonal, recebemos pelo Instagram. Carcinoma tipo luminal A, HER2 negativo. Pode fazer reposição hormonal? Nenhum tipo de tumor de mama está preconizado a gente fazer outra reposição hormonal. Nem os receptores positivos, nem os receptores negativos. Tá? Não é o ideal a gente fazer. Eu, particularmente, ainda não deixo nem os pacientes usarem pomadas vaginais, tipo promesticeno, alguma coisa. Acho que tem um pouquinho de absorção, acho que não vale o custo-benefício. Acho que a paciente, às vezes, sofre muito pela falta de estrogênio, principalmente os pacientes mais jovens, mas a gente tem algumas maneiras que a gente possa fazer de atacar exatamente o que elas estão sentindo para poder reverter isso aí. Então, assim, para ficar bem claro, câncer de mama não é para fazer reposição hormonal mais. Eu queria aproveitar aqui que eu estou com o microfone para parabenizar pela excelência desse evento, a todos vocês. Eu queria fazer uma pergunta que é um pouco parecida, mas aí no paciente não câncer de mama. Eu vi a opinião de vocês sobre a reposição hormonal também. Existiu no passado um trabalho muito grande que parecia que a reposição hormonal nas mulheres acima de... faziam reposição hormonal, principalmente com estrogênio puro, acima de 5 anos, teria uma incidência maior de câncer de mama. Esse trabalho já tem viés, já tem outros estudos mostrando que não é bem assim. Muita paciente chega no consultório falando, eu tenho um parente com câncer de mama, então minha ginecologista não deixa eu tomar reposição hormonal.
Não é bem assim que funciona. Eu acho que é como um todo. Vitor e Patrícia já falaram que tem várias coisas que a gente possa fazer para diminuir isso aí. A reposição hormonal você tem de evitar de fazer durante muito tempo, certo? Até os 5 anos a gente pode fazer sem problema nenhum. Mas a gente não fazer reposição hormonal, ter insônia, fogacho, secura vaginal, querer matar o marido todo dia, ter uma qualidade de vida péssima, porque um dia, talvez, quando eu tiver não sei quantos anos, eu possa ter um câncer de mama, droga. A gente vai ter uma qualidade de vida péssima, vai ter fratura óssea, porque a gente não pode tomar reposição hormonal, porque algum gaiato falou que poderia aumentar a chance de câncer de mama. Mas aí você está gorda pra caramba, não faz exercício nenhum, mas não toma reposição hormonal, tem uma qualidade de vida ruim, porque tem medo de câncer de mama. Não é assim, acho que a gente tem que mudar a nossa vida, o estilo de vida como um todo. Então, não existe uma coisa ditatorial que você não possa fazer reposição hormonal, acho que você tem de avaliar caso a caso. É a mesma coisa com pílula anticoncepcional, que há um tempo atrás saiu um trabalho de Dinamarquês dizendo que não poderia fazer, que aumentaria a chance de câncer de mama, principalmente naquelas mulheres que começaram a tomar muito jovens, mas que não é o preconizado. Acho que a gente tem de... O paciente é um paciente, e a gente tem de avaliar o paciente como um todo e saber exatamente quais são os desejos, quais são os sintomas, qual é a necessidade para a gente poder tratar ele da melhor maneira possível. Não sei o que você acha, Vitor. Não, eu concordo. Acho que tem que individualizar isso, conforme a gente falou aqui, a quantidade de fatores de risco é muito grande, né? A gente tem que orientar, na verdade, as mulheres a fazerem essa mudança de hábito, até antes de tomar a decisão em si, né? Se a gente vai eventualmente chegar nesse ponto, não, realmente eu estou numa situação que eu não consigo mudar, né, nada, e acaba que a mulher está nesse ponto de, vamos dizer, de estresse aí altíssimo, em que realmente a gente precise dessa reposição. Então, assim, acho que não é para ser ditador, igual o Rodrigo falou, mas talvez a gente tenha que fazer com que cada paciente, né, veja a sua real situação, a gente consiga, né, inverter isso, né, colocar essa paciente de frente para um espelho e mostrar onde ela pode estar atuando, né? Na verdade, às vezes a mulher vai só no ginecologista, né? E, na verdade, tem que entender que o câncer de mama é isso aqui, ó, e mais muita gente para lá e para cá. É o profissional de educação física, é a fisioterapeuta, é a enfermeira, são as outras especialidades, o endócrino. Então, na verdade, o câncer de mama ele é multifatorial e o seu tratamento tem que ser multidisciplinar, ou sua prevenção. Né? Uma vez eu estava numa discussão no Congresso Brasileiro de Ginecologia, estava na mesa redonda, cheio de mastologistas na mesa, levantaram essa mesma pergunta. Aí, todos os mastologistas da mesa, eu estava na mesa, inclusive, falando que só poderia fazer reposição hormonal até 5 anos, que não poderia de jeito nenhum, porque aumentaria 3,2% o risco maior. Levantou o presidente da Sociedade de Endocrinologia e colocou um dado de mortalidade de pacientes com fratura de colo de fêmur, que era muito maior do que a mortalidade do câncer de mama. Então, assim, é uma coisa louca. Então, a gente fica preocupado em uma incidência muito baixa, em detrimento de pacientes que ficam com astenia, osteoporose, fazendo fratura e morrendo por causa disso, porque fica acamado. Hoje, até a cirurgia ortopédica melhorou muito nesse ponto. A estatística não é tão alta mais de mortalidade, como era no passado, mas mesmo assim a gente tem de individualizar. Cada caso é um caso e a gente tem de avaliar isso aí direitinho. E essas situações, né, como o Rodrigo falou, né, a osteoporose, a osteopenia, na verdade, elas vão acabar dividindo muitos fatores de risco com câncer de mama. Né? Então, aquela mulher que fuma muito vai ter maior chance de ter osteoporose, não faz exercício físico, a alimentação é ruim, e também dividem fatores de risco da parte cardíaca, desenvolvimento de diabetes. Então, tem que entender que não é uma promoção de saúde só do câncer de mama, né? Que até para você ter câncer de mama, ficar curada, ficar bem, você tem que estar saudável, né? Conforme a Patrícia falou, perdeu massa muscular, o tratamento é pior. Então, assim, a gente depende do todo, né? Acho que a gente analisar só essas partes dificulta muito
como a gente lida com cada caso. Na dúvida, sempre esconder as facas de casa. Isso é uma coisa que eu sempre... Isso é fantástico. Esconde as facas de casa, coloca 2 ventiladores na porta na tua casa, que aí você vai acordar assim, tem uma hora que ela vai estar assim, gente, que calor, meu Deus do céu. Aí depois vai estar debaixo do cobertor. É muito louco isso. Bom, tem mais uma pergunta. Se existe relação com o uso do anticoncepcional na idade muito jovem com o câncer de mama? Eu acabei de falar isso. Existiu um trabalho de uma população dinamarquesa mostrando uma incidência maior naquelas mulheres que começaram, mas que não foi reproduzido ainda, não é contraindicado. Hoje não é ainda, não faz parte de contraindicar a paciente não tomar anticoncepcional. Paty, agora é para você. Uma pessoa recém-saída do tratamento, terminou a quimioterapia agora em dezembro, pergunta se pode fazer uso de whey protein, colágeno e afins. Terminado o tratamento, sim, como é whey protein, colágeno e afins, aí eu vou entender o afins só para que as pessoas, para que vocês entendam um pouco um posicionamento que a gente tem relativamente recente, é uma coisa que a gente já trabalhava na prática clínica, mas com o trabalho de 2019, a gente viu isso de forma muito clara, utilizar cápsulas antioxidantes durante o tratamento oncológico diminuem o efeito da quimioterapia, podendo diminuir até em 60%. Essas cápsulas antioxidantes, elas antioxidam, não deixam a célula oxidar e morrer. A quimioterapia é uma droga oxidativa, que está ali para matar a célula tumoral. Esse estudo é um estudo em americanos. As americanas consomem uma quantidade de antioxidantes encapsulados muito grande. Eu acho que a gente vai ter algumas histórias aí pela frente, mas a posição é, durante o tratamento, não utilizar antioxidantes via cápsula, vitamina A, E, C, zinco, coenzima Q10. Não é o momento agora. Essa ingestão de antioxidantes deve ser através dos alimentos. Os alimentos, além do que as cápsulas, elas têm isolados a vitamina A. Um brócolis vai ter, associado à vitamina A, vai ter isocianatos, vai ter compostos que vão associadamente ter uma ação muito mais efetiva e ampla. Ainda vai ter a fibra que vai cuidar do intestino, enfim. Então, via alimentos. A utilização de whey protein, sim, a gente pode utilizar. Esses pacientes, como eu falei, né, eles perdem massa muscular durante o tratamento, então a sarcopenia é muito comum. Então, a utilização de whey protein como suplementação é indicada durante o tratamento, pode ser, tem que ser acompanhado por um nutricionista, ou porque o oncologista tem a ciência, porque proteína demais também pode prejudicar, então é de acordo com o que o paciente está ingerindo, na hora de escolher é melhor sob a forma isolada. Pós-câncer, ok, a utilização de antioxidantes, a utilização de whey protein. O colágeno também, ele na verdade é uma molécula de proteína, o colágeno. Então é interessante, a gente pode utilizar também, tanto durante o tratamento quanto pós-tratamento. Só tomar cuidado com o capsulado de colágeno, o que mais vem junto a ele. Colágeno, para ser utilizado de forma entendida pelo corpo, que aquilo dali é para pele, cabelo e unha, tem que ter selênio, tem que ter zinco, tem que ter manganês, tem que ter silício, e muitas fórmulas não tem. Aquele colágeno que compra em pó lá na loja, no quilo, me dá 100 gramas desse colágeno, sinto muito, minha gente, mas aquilo dali não vai servir para nada. Então, também tem que ver na cápsula se não tem antioxidante demais. Aí, tomar esse colágeno com muito antioxidante durante o tratamento não é interessante. E aí, caso não seja isso, sim, ele pode ser utilizado tanto durante o tratamento quanto após o tratamento. Boa noite. Eu tenho uma amiga que fez mastectomia, ela está com 61 anos, fez mastectomia, e a gente conversando recentemente sobre libido, ela falou, libido, o que é isso? Então, vocês estão falando sobre reposição, que não pode, que paciente com câncer de mama não é recomendada reposição hormonal, e assim, nem para ajudar ela eu podia, né, não sabia o que ia falar com ela, porque ela está em crise no casamento, e assim,
qual é a saída para a perda da libido, para a secura vaginal? O que faz com essas mulheres mastectomizadas? Ela tomou tamoxifeno durante 5 anos, está bem, mas a pergunta que ela me fez, o que é libido? Porque está zerado para ela, o que a gente pode fazer? A gente tem de individualizar. Cada paciente vai ser um paciente. Você tocou num assunto, num detalhe que é muito importante do libido, que é o que está vindo primeiro, a falta do libido ou a dificuldade de relação com o marido e acaba não tendo mais libido, não tendo mais tesão por ele. Quer dizer, isso é uma coisa que tem de avaliar. Acho que um psicólogo, um psiquiatra nessa hora, acho que é importante para entender exatamente o que é isso. Libido está na cabeça da gente, né? Existe uma coisa de dor que pode dificultar a penetração e você ser ruim a relação. A dor, a gente pode usar Vagidrate, alguma coisa à base de água, que na grande maioria das vezes melhora bem o libido, a penetração. O libido, às vezes, antidepressivo melhora muito. Tá? Às vezes, terapia de casal, eu acho uma coisa legal. A mulher é diferente depois disso, o homem tem de aceitar essa diferença da mulher, isso é uma coisa difícil. O homem, nesse momento, tem de ser muito parceiro, tem de saber exatamente lidar com essa situação, na hora que ela tem vontade, na hora que não tem vontade, na falta da vontade, e saber trabalhar isso. Acho que os dois deveriam fazer análise. Mas é uma coisa complicada. Mas 99% das vezes a gente consegue melhorar isso aí. Tá? Eu acho que eu posso responder. Não vou aguentar. O Vitor já ri. Está se coçando aqui. Isso é uma coisa que eu ouço muito, né? E como mulher, isso me mobiliza muito. Que o Rodrigo falou desse entendimento desse parceiro, que não é muito comum, 70% das mulheres após o câncer são abandonadas pelos seus parceiros. Ou são abandonadas ou resolvem sair. Resolvem sair porque não conseguem mais lidar com essa situação, dessa ideia do que a gente foi como mulher, a ideia que nos foi passada que a gente tem que servir ao homem, e aquele homem quer ter relação sexual e a gente está com libido zero. Muitas outras deixam esses parceiros porque se redescobriram depois do câncer e não querem viver mais aquilo dali. Mas o fato é que o número assusta muito, porque sim, durante o tratamento oncológico, essas mulheres já não são menopausadas, né, pela medicação, e realmente a libido diminui muito. O uso de lubrificantes, a relação e relação mesmo, o ato de relacionar com o parceiro, como o Rodrigo falou, isso é muito importante. Para nós, mulheres, a libido não está relacionada a órgão genital. Eu acho que é mais um avanço que a gente tem que ter, e hoje a gente está tendo muito avanço em relação a isso entre nós, mulheres. É o entendimento que a nossa libido está em outro momento, está muito também nessa cabeça e na relação. Hidratar o local, que esse parceiro a entenda, e também hoje a gente tem o uso de laser terapia que melhora muito essa região, porque sim, para quem está aqui e desconhece, pós-tratamento pode haver ressecamento vaginal, dor na relação, então por temer aquela dor, sangramento, aquela mulher não vai querer ter relação sexual mais. Então, esse entendimento também, que ela se empodere de tudo que pode auxiliar. Hoje a gente tem muita coisa que pode auxiliar essa mulher a entender o corpo e saber conhecer aquele corpo, vai estimular, literalmente, estimular essa nova mulher. Porque se ela não estimular, é a mesma coisa que eu falei, né, do adubar. O cérebro dela realmente vai esquecer, medicado, né, e vai esquecer dessa relação do que é realmente o tesão nela mesmo e depois com o parceiro. E se isso não for adubado, realmente a gente vai perder isso. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que trazer isso para a discussão. A gente não pode deixar essas mulheres não se sentirem ou estarem se sentindo dessa forma. Isso tem que nos preocupar muito, porque ato sexual, sexo, está lá dentro do que é saúde pela Organização Mundial da Saúde. Então, a gente tem que avançar muito
e ter cada vez, eu agradeço muito a sua pergunta, porque é muito importante a pergunta, que a gente fale de forma franca, para que a gente possa cada vez mais falar de forma aberta sobre esse assunto. Teve um dos nossos eventos, né, a gente chamou uma sexóloga e foi uma comparação muito legal, né, que assim, a mulher é uma máquina altamente evoluída, né? O homem, se a gente pega um videogame, o homem é um Atari, só tem aquele botãozinho assim, ó. A única coisa que faz, a mulher é um PlayStation 5, entra na internet, tem Spotify, tem muitos recursos. Então, quando a gente fala de libido, é exatamente isso, né? Na verdade, a mulher ela tem uma capacidade de compreensão muito maior que a do homem, uma capacidade de solução de problemas muito maior do que a do homem. Então, assim, com tudo isso que o Rodrigo falou, de recursos, de possibilidades, a mulher consegue redescobrir a libido muito mais fácil. Não sei se o Rodrigo vivencia isso, né? Mas eu também trato homens com câncer de próstata. Simplesmente, mas você deve saber as histórias, né? Tem homem que, na pequena possibilidade de perder libido com tratamento hormonal, o que ele faz? Não trata. A gente não trata. Não toma remédio e o câncer que lute. Simplesmente ele não aceita a mínima possibilidade de perder a libido e prefere não fazer o tratamento com câncer. A gente está aqui no Outubro Rosa, num evento em que vocês todas têm o mesmo pensamento, né, de tratar, prevenir e tornar a vida com câncer de mama melhor, mas o homem é totalmente diferente. Se a gente fizer um Novembro Azul aqui, igualzinho que a gente fez hoje, eu vou ter 2 gatos pingados aqui na plateia, capaz de ter mais mulher que homem. Então, assim, essa questão da libido feminina é uma coisa que, apesar de complexa, a mulher é dotada de múltiplas ferramentas e, se ela procurar ajuda especializada, souber manejar isso, a situação consegue ser bem controlada e, às vezes, até bem revertida. Junto com o parceiro, principalmente. Boa noite. Eu queria fazer um pedido, então. Olha o que você vai falar. Olha o que você vai falar. Cantar música? Vai ter que cantar música? Um pedido para vocês fazerem uma aula curta para os maridos, entendeu? Porque pelo menos lá em casa, assim, cara, normal, você tá ótima, já tá curada, não tem nenhum problema mais. Só que o tamoxifeno, o doutor Vitor sabe muito bem, né? Então, assim, os homens não conseguem entender isso. Eu já expliquei hormonalmente o que acontece, mas, assim, santo de casa não faz milagre. Estou falando sério. Se vocês puderem fazer um manual, qualquer coisa, para 10 minutos de conversa, grava no intervalo do jogo do Flamengo. Intervalo assim. Boa, doutor Vitor, entendeu? Conversa com o marido. Porque Fazer um podcast. Boa, gostei. Então, mas isso é difícil arrastar. No início ele ia, né, doutor Vitor? Mas depois viu que, graças a Deus, está tudo bem, daí não vai mais. Né, doutor Rodrigo? Esse é o problema, os maridos estarem dispostos a ouvir. Pois é. Se eles estiverem dispostos a ouvir, vai. Porque o pois grande problema é que não estão. Não estão, justamente. Não estão dispostos Porque é mais fácil achar que já está ótimo para a gente. Exatamente, né? Exatamente. Você está reclamando comigo, ele terceirizou, né? Eu vou cobrar dele a consulta também. Eu não vou cobrar de você só, não. Eu sugiro um videozinho no Instagram. Vocês podiam fazer um vídeo, postar para a gente poder mostrar toda hora. Tem mais uma pergunta. Boa noite. Talvez seja até uma pergunta um pouco óbvia, né? Mas eu venho de uma família que tem uma tendência muito grande a câncer, né? Eu perdi vários tios com câncer de mama, colo de útero. E, assim, ouvindo aqui, eu vejo que é uma questão bem emocional envolvida, psicológica, né? E às vezes a gente não sabia lidar. Mesmo sendo uma questão óbvia, né? A gente entende que o paciente, ele sabe que ele tem que comer e às vezes a gente não sabe lidar com isso. A gente sabe que ele precisa aderir, né? Pelo menos para a gente, ao tratamento. E naquele momento, né? Nem todos, mas o que eu passei, né? Elas têm dificuldade, minhas tias tiveram dificuldade de se entender. E a gente teve muita dificuldade em casa de acompanhar, né? Então, assim, os esposos, os filhos, não, tá tudo bem, tá tudo certo.
E assim, é uma pergunta um pouco óbvia, né, porque eu não era da área de saúde ainda, e talvez algumas pessoas que estejam aqui também não sejam. Como orientar, né? O que vocês têm a dizer para a gente em relação a como lidar com essa situação nesse momento, quando a mulher entra na negação, né? Que ela recebe e fala, não, tá tudo bem, vai dar tudo certo, não tenho nada, e a gente não sabe como lidar quando chega mesmo de frente lá, olha, tem que internar, tem que começar a químio, né? E a gente às vezes não sabe como lidar. O que é que vocês orientam? Eu acho que, para começar, é o entendimento que o câncer não é uma doença de uma pessoa só, é da família inteira. E muitas vezes ela dói mais na família do que no próprio paciente. O próprio paciente tem que ir lá no doutor Rodrigo, faz o exame, pega o exame, aí leva no Vitor, aí Vitor pede mais um monte. Aí tem que marcar o exame, pegar o exame, ir buscar, e depois volta no Rodrigo, volta no Vitor. E faz jejum, e no outro dia já vai fazer a quimioterapia. Gente, ele está só naquilo dali. Enquanto isso, o familiar está ao lado, né, vendo toda aquela história, aquela jornada, o sofrimento, a dor, a esperança, a desesperança. E aí você quer ajudar, e às vezes o paciente não quer comer, você quer dar a coisa melhor do mundo e bota aquele monte de comida, aí aquilo tira mais o apetite da pessoa, e aí ele se frustra, porque comer é um hábito tão natural, a gente, na verdade, está falando de sobrepeso, obesidade, a gente tem que parar de comer, o paciente tem que comer, como ele fica frustrado frente a isso? Não é uma pergunta óbvia, nenhuma pergunta é óbvia, e sim, é uma doença que atinge a todos. E aí tem que ter o entendimento, e você tem que, aquilo que Vitor falou, você tem que ser flexível, você tem que abraçar a sua dor. Assim como ele tem primeiro o processo de negação, depois o processo de aceitação, e depois ele vai para frente e encara, você também tem isso. E é um ser humano normal. É aí um rodízio entre os familiares, se você não está aguentando, ou se você perdeu a paciência, porque sim, você pode perder a paciência, é normal. Manda outro, manda o irmão, manda o primo, e aí vocês vão se revezando no cuidado. É muito comum a gente estar atendendo um paciente e o cuidador ao lado está cada vez mais magro, acabado, ou cada vez mais gordo, porque ele está comendo essa tristeza, esse desespero, isso tudo que está acontecendo, ou ele está deixando de comer, está deixando de se cuidar, tamanho, aquilo tudo que eles estão passando. Então, é você entender, acolher, é comum, né, pedir ajuda, pede ajuda, né, faz rodízio, porque tudo isso vai passar, é clichêzão, é bobo falar isso, mas vai passar. É importante nesse momento também você procurar pessoas que passaram pela essa mesma situação. Às vezes esses grupos né? Eu acho bem legal, eu acho que isso ajuda muito a compartilhar, a gente sente que a gente não está sozinho, eu oriento muito minhas pacientes a isso. Eu acho que você tem, o médico, tudo que a gente não pode mentir para o paciente não pode perder a confiança na gente, isso eu sempre falo para meus pacientes. Mas tudo tem maneira de se falar. E a gente tem que falar de uma maneira positiva. A gente não pode falar. Tem paciente que às vezes vai no consultório, eu larguei o médico porque ele estava mais deprimido do que eu. Achava que eu ia morrer, que eu não sei o quê. Então, você tem de encarar, você tem que estar junto do paciente, junto com a família, e tentar passar da maneira sem mentir, mas de uma maneira positiva, para tentar ajudar o paciente. E não só o paciente, mas como a família. E esses grupos de auxílio, é importante porque vê que você não está sozinho, nem o paciente e nem os familiares. Eu acho isso muito importante, isso. Acho que a negação também ela é um processo que faz parte, né? A gente, né, sempre que está de frente de um paciente, a gente acaba, em algum momento, vendo isso. E eu acho que, como o Rodrigo falou, né, a melhor maneira é você manter essa relação de confiança, né? À medida que você mantém uma relação de confiança, a coisa flui muito, né? Aqui eu estou vendo várias pessoas, né, que acompanham comigo e a gente conhece a história, né? Por mais que naquele primeiro contato seja um contato difícil, é uma confiança que vai sendo construída com o tempo, né? Às vezes a pessoa chega ali,
o diagnóstico está meio sombrio, a coisa está meio nebulosa. Ela falou assim, não, você vai fazer, vai acontecer isso, e a coisa vai acontecendo, vai desenrolando e fica aí, perturbando a vida toda, né? Então, a coisa, ela começa assim devagar e depois a relação, ela se fortalece muito, né? Então, acho que isso, você não precisa resolver tudo no primeiro dia, né? No primeiro contato, na primeira consulta. Tem coisas que você vai resolver ali, tem coisas que você vai levar um pouquinho mais de tempo, tem coisas que talvez você não resolva nunca, mas você vai conseguir ter outras maneiras, né, de contornar, como a Patrícia falou. Você vai ter que intervir ali no entorno do paciente, né, nos familiares, nos cuidadores. Então, eu acho que a negação vai acontecer e a gente tem que ter, né, a sensibilidade de saber em cada momento o que a gente vai fazer de melhor para a pessoa. A amamentação pode ser considerada como uma forma de prevenção do câncer de mama? Não. A amamentação é o seguinte, a mulher, quanto mais ciclos ovulatórios ela tem, mais chance ela tem de ter câncer de mama. Por isso que a mulher que menstrua muito cedo, ou para de menstruar muito tardiamente, ou que tem poucos filhos, elas têm menos ciclos ovulatórios. E aí acaba tendo uma chance, tem mais ciclos ovulatórios, acaba tendo uma chance maior de mama. Quando a gente amamenta, numa boa parte das vezes a gente não ovula. E aí você diminui essa chance de ter o câncer de mama por causa disso. Mas efetivamente, e é muito comum, paciente, eu não sei porque eu tenho câncer de mama, eu amamentei 4 filhos, não sei porque eu tive, mas não tem muita relação. Tá ligado? Tá. Eu queria fazer uma pergunta sobre tratamento com versênios, que eu estou nessa fase agora. Combinado com isso a questão de alimentação e paladar. Mas antes de fazer a pergunta, eu queria contar, né, um pouquinho de como eu cheguei nesse momento. Acho que eu não vou conseguir. Vamos lá. Então, em 2017, né, veio o diagnóstico e foi muito interessante porque eu recebi a notícia assim, muito bem. Patrícia lembra disso. E foi até fácil, né, porque com aquela coisa de quando você tem a perspectiva de cura, fica mais fácil. E vejo assim, em todos os depoimentos a questão de falta de libido, que câncer não é doença de uma pessoa só, e para mim foi. E, enfim, esse ano chegamos na descoberta das metástases e acho que foi o pior momento da minha vida, mas hoje eu posso dizer assim que eu não tenho mais aquela luzinha no final do túnel. O meu túnel está todo iluminado, porque graças a Deus, com acompanhamento agora do Versénios, Faslodex, Zometa, tá tudo sob controle. Mas o que eu queria assim, reforçar é que lá atrás, em 2017, eu tive a chance de tudo ter começado muito próximo de outubro, e eu participei da primeira jornada, e a gente vê muito falar, quando se fala em câncer, a divulgação é muito de morte, né? E assim, mesmo eu não estando com aquele clima, quando eu comecei a participar, quando o evento começou e os depoimentos, né, aquela coisa toda, uma energia muito positiva, aquilo me deu uma renovada, me deu um gás, assim, que o que já estava bom ficou fantástico. E agora, na questão da metástase, né, assim, a gente não vê muito depoimento, né, de sucesso. Você está sempre falando do câncer primário e tal, e você não vê muito isso. E coincidentemente, estamos novamente em outubro, né, eu aqui pertinho, e estou aqui recebendo essa energia boa, graças a Deus, assim, as coisas já estão, como eu falei, o túnel já está todo iluminado, mas eu ainda fico emocionada porque é
é uma carga emocional muito grande que você carrega durante muito tempo, até você conseguir levantar a cabeça. Mas, graças a Deus, eu já estou bem. Então, assim, puxando o gancho da questão da divulgação, assim, eu acho que assim, em todos os colegas, quando a gente vai, na nutricionista, no oncologista, no mastologista, se vocês puderem indicar para essas mulheres, olha, vê o site da Adama, vê o site do nosso Dia Pink, dá o caminho, porque às vezes a pessoa ela não tem nem força para procurar. E aí, quando você já dá ali o caminho das pedras, ajuda muito. E, como eu falei, eu sou exemplo vivo disso, de que essa energia que a gente recebe nesse momento, desse bate-papo, né, dos depoimentos, ela ajuda muito, porque você começa a ver o câncer não como uma coisa, como o diagnóstico de morte certo. Não, tem muito chão, tem muita coisa que a gente pode fazer. E hoje, agora na fase das metástases, eu me sinto muito melhor. Na época do primeiro diagnóstico, eu achei que foi muito fácil, sabe? A Patrícia acompanhou isso, eu entendi aquilo como um presente na minha vida, mas, na verdade, eu não tinha ainda mudado muita coisa, sabe? Eu achei aquilo muito fácil. Foi difícil fazer a quimioterapia, fisicamente foi difícil, mas emocionalmente eu estava muito bem. Não mudou nada em mim por conta disso. Agora não. E aí eu tive que realmente fazer uma força para melhorar muito maior, né? Então, a gente tendo essas deixas de aonde que você vai procurar histórias que vão te botar para cima e esquecer um pouco de que câncer não é essa coisa de que você vai morrer mês que vem. Graças a Deus, eu acredito que a maioria aqui tem a questão do plano de saúde por trás, dando um suporte, porque no meu caso, se não fosse o plano de saúde, eu não teria condições de ter um tratamento que custa R$27 mil por mês. Eu me compadeço muito das pessoas que dependem da rede pública. Eu não sei como seria se eu estivesse por lá, né? Mas é isso, é pedir que cada paciente que entre lá no consultório com vocês, que vocês tenham ali 1, 2, 3 indicações para essa pessoa ir buscar relatos, né, depoimentos, histórias de que é possível, né, dar mais esse apoio, né, assim, essa direção para ajudar essas pessoas a saírem desse momento inicial, que ele é muito desafiador, muito. Eu acho que você podia ouvir uma pessoa que está atrás de você. Aí, eu ouvi. Essa aqui? Ali não, está ali atrás. Ó. Fala um pouquinho aí, Cristina. Eu acho ela que... Ela teve uma fase... maravilhosa. Não, você teve uma fase do diagnóstico, né? E depois uma fase de metástase. Ela começou na metástase. Conta aí um pouquinho. Tá falando? Pois bem, em 2017 também, próximo a Outubro Rosa, eu já descobri o câncer já avançado, metástase óssea, pulmonar e assim por diante. Foi uma bomba realmente, né? Mas assim, como ela indicou, o doutor Vitor também me ajudou muito, porque eu não sabia que caminho, eu até brinquei, né? No próximo Outubro Rosa eu não vou poder ir, já tinha perdido aquele ano, falei, o próximo eu não vou estar aqui. Já estou aqui já há bastante tempo. E eu acredito, assim, que eu não sabia, né? É uma coisa, assim, muito obscura para a gente, é uma notícia nova. E eu me recordo exatamente o que você indicou. No consultório, o doutor Vitor falou assim, você conhece a Supervivente? Falei assim, não. Ele falou, pois é, ela tem o mesmo tipo que você e ela faz tudo, tem uma vida normal. Aquilo ali foi um exemplo para mim, eu falei, se ela faz, eu também vou fazer. E hoje em dia eu tenho uma vida muito mais saudável, eu me alimento muito melhor, eu sou fitness, faço academia 3 vezes por semana. E hoje em dia, sim, minha qualidade de vida é muito melhor do que era antes do câncer. A gente não tem que ter medo de falar que tem câncer, a gente não tem que ter medo do câncer, a gente tem que lutar para poder ter uma vida normal, e é assim que eu me sinto, normalzérrima. Maravilhosa. Além
dele responder. Antes da Ju sobrevivente, a gente tem a Sobreviver ao Câncer de Ovário também, que é um grande exemplo para vocês, e um site fantástico, é o Oncoguia. Ali vocês vão ter também muito apoio, muita informação que pode ajudar todos vocês. E a comunidade. Comunidade Vida Sem Câncer Nutrição com Propósito, do Facebook. Agora a pergunta em relação ao Versénios, que eu observei que depois do que eu comecei a fazer uso do Versénios, eu perdi o paladar. Eu não sei se foi uma coincidência, eu não tive Covid. E a questão da diarreia, né? A minha alimentação, ela perdeu muita qualidade. A minha maior luta hoje, eu acho que é com isso. Aí, conversando com outros profissionais, uns centralizam a responsabilidade toda da diarreia em relação a somente medicamento. Não adianta eu querer comer menos fibra, perder a qualidade na alimentação, porque o Versénios sozinho vai fazer todo o estrago. E aí era isso, é saber se realmente vale a pena diminuir a quantidade de fibra, perder a qualidade, como eu estou perdendo muito, né, de alimentação, que eu estou evitando tudo, ou a gente esquece isso e aumenta a quantidade de Mosec, que é o que eu tenho feito, e se tem alguma relação com a perda do paladar, o Faslodex também e o Zometa. Então, acho que a minha parte talvez seja até a menor nessa pergunta sua, mas realmente esse é um efeito que, na verdade, a gente já sabe que vai acontecer, né? É um efeito que é específico desse medicamento, que é o abemaciclib, e, na verdade, o que a gente indica é até o contrário. A gente já sabendo que a pessoa vai iniciar esse tipo de tratamento, a gente já orienta que se adeque, né, à alimentação, e, no seu caso, que tem um efeito adicional, que é essa perda de paladar, também são estratégias nutricionais que a gente utiliza para poder passar por isso, né, ao longo do tratamento, não só a perda do paladar, não só com Versénios, mas também a perda do paladar existe com outros medicamentos. Então, uma coisa que a gente acaba tendo em muitas situações. Uma coisa que eu indico muito, aí eu vou só roubar um pouquinho da fala da Patrícia, a gente pode começar a abusar de coisas que são muito boas, né? A gente pode colocar pimenta, né? A gente sabe que a pimenta do reino tem propriedades anti-inflamatórias e anti-cancerígenas, então é legal você mudar um pouquinho a maneira como você tempera. Usar as ervas, né? A gente tem infinitas ervas que têm vários antioxidantes, então a gente consegue tornar a alimentação mais saudável e consegue, às vezes, reverter um pouquinho dessas alterações de paladar. Mas aí eu acho que você tem muito mais estratégias para falar. Pimenta, ervas, para também ativar sua percepção de olfato. Uma comida bonita também vai te ajudar nesse processo. Que tem uma riqueza. Aí as ervas, a pimenta, ele falando sobre o poder que elas também têm de compostos bioquímicos que vão agir de forma positiva, mas vão aguçar também. O zinco é muito interessante, então as castanhas, eu sei que a gente tem um quadro diarreico aí, tá? As castanhas são tem um bom fornecimento de zinco. O zinco é um excelente ativador de paladar. Então, para você, eu prescreveria, neste caso, a necessidade diária, não é superdose, não é encapsulado, mas é para que você entenda, a necessidade sua diária de zinco eu daria só via cápsulas para ativar isso. Uma alimentação bonita, colorida, que tem esses compostos bioativos, mas que tem a erva presente, as ervas aromáticas, porque vão aguçar, então, o seu olfato, para ver se a gente consegue ligar melhor esse paladar. Uma ingestão de água constante,
regular, para que a gente diminua um pouco esse efeito tóxico da medicação. Hoje a gente tem um quadro diarreico, eu freio um pouco a ingestão de fibra sim, porque você não está conseguindo absorver. Se você dá fibra que não é absorvível no intestino, você puxa mais água para o meio, você faz mais processo diarreico. Então, eu trabalho com uma dieta constipante, aí, que é aquela dieta bem brancona, arroz branco, cenoura, que você já não deve estar aguentando ver mais, chuchu, batata, frango. Gosto muito de farinha de mandioca, tapioca, sucos de caju e goiaba. Trabalho com um probiótico, que é o Reutério, porque ele faz uma otimização de absorção em nível intestinal e dá uma regulada na sua microbiota. E aí a gente vai fazendo de uma forma com o Reutério, com essa dieta, que você melhore um pouco a sua absorção. Muitos pacientes precisam usar a aloperamida, né, o Imosec, porque isso vai trazer qualidade de vida. Isso vai trazer a possibilidade de você estar aqui com a gente. Então, alguns falam, eu não quero tomar, né? Mas aí você tira a qualidade de vida. Eu tive um paciente de intestino que ele falava, a única coisa que eu quero é sair daqui de Niterói e buscar minha mulher lá no trabalho no Rio, mas eu faço 17, eu evacuo 17 vezes por dia, não tem como. Então, isso é qualidade de vida, é buscar a mulher no trabalho, a gente vai trabalhar literalmente para ele fazer isso. Então, é pisar um pouquinho no freio, Lu, organizar essa dieta, porque depois a gente volta com uma dieta normal, porque fibra, por exemplo, aveia, tem beta-glucana, tal, tem fibra solúvel, é interessante também, só que a gente tem que ir organizando um pouco a casa, para a gente melhorar esse caráter absortivo dessas células intestinais. Um pãozinho artesanal para ela é uma boa também. Um pão artesanal, mas isso aí é dia 30, querido. Dia 30. Terminamos, né? Até porque a gente tem um prazo. Cadê a nossa apresentadora, Bia? Será que a Bia ainda está aqui? Vocês gostaram da Bia maravilhosa apresentando? Olha ela vindo. Está vindo. Vamos aguardar. Vem, tem microfone aqui, meu amor, eu te dou. Olha que lindíssima. Para mim é muito agregador, né, um evento como esse. O meu primeiro evento... Dá licença, pra cá, porque não tá vendo. O meu primeiro evento do Outubro Rosa, eu estava na minha segunda sessão de quimioterapia. Eu tenho muitas amigas, né, que eu fui descobrindo nesse período. E eu via que a dúvida, né, que tinha na mente delas, foi falada aqui a questão do plano de saúde. Graças a Deus nós temos plano de saúde. Hoje eu posso dizer que tem muitas pessoas que estão com a mente assim, voando, né, diante de um diagnóstico que vamos convir que não é fácil. É um período de aceitação. Eu fiz um post no dia 1º, falando sobre isso. Eu não julgo quem demora um pouco a aceitar, tem gente que nem aceita. No meu caso, meu período de aceitação foram 7 dias, né? Minha mãe está aqui, ela pode dizer, foi o período que eu demorei para entender tudo que estava acontecendo diante do diagnóstico. Foi um susto. O meu diagnóstico foi através de um amigo, porque eu já tinha câncer. Depois, comparando os laudos, né, eu vi que eu já tinha o tumor, porém o médico batia... Não é, doutor Rodrigo. Aqui eu digo que eu vejo o cuidado de Deus quando ele me apresentou na equipe. Porque, assim, eu vinha, como eu estava dizendo, de um médico que batia na mesma tecla, que eu não tinha nada, que não precisava me preocupar, que na minha idade era impossível eu ter um câncer. Eu não tenho, né, casos na família, não tenho casos na família. Foi um susto. A questão dos 7 dias que eu digo, porque não foi nem para mim aceitar, foi para eu ter como passar para minha família. A palavra câncer ainda gera muito... medo, desconforto, tem pessoas que não conseguem pronunciar a palavra, e eu super entendo. Eu não queria passar para minha família, eu estou com câncer, e daí, o que eu vou fazer? Vou morrer? Eu não queria passar isso para minha família. Então, assim, os 7 dias foi o período
que eu me encontrei e consegui ali reunir forças para poder passar para eles. Para dizer para eles que eu estava com câncer. Eu lembro que as palavras que meu amigo usou para dizer que ele é médico, né? Mas não é da área. Foi um pequeno tumor, mas você vai retirar, vai ficar tudo bem. E assim, eu via o cuidado dele, até o medo mesmo dele falar e de como eu iria aceitar aquele diagnóstico. E foi um período que eu posso dizer que a minha família demorou um pouco mais para aceitar. Eu passei por todo o procedimento, o pessoal da Comédia pode até confirmar, eu ia maquiada, eu ia de salto, porque eu vi no câncer uma oportunidade de ser melhor, apesar da minha idade, da minha pouca idade, né? Eu vi no câncer uma oportunidade para eu poder amadurecer. E algumas pessoas, eu tive o seguinte pensamento: o que eu preciso aprender, a quem eu preciso ensinar? Era o pensamento que eu tinha diante do diagnóstico. E foi isso que me deu forças, né, para passar por todo o procedimento. Não é fácil. Eu fiz em torno de 28 sessões de radioterapia e 12 sessões de quimioterapia, mais ou menos, se eu não me engano. Foi um período que eu mais aprendi, que eu evoluí como pessoa. Hoje eu levo à risca a frase: eu abraço pessoas e oportunidade, porque eu acho que foi isso que o câncer me ensinou. E eu acredito que a minha família e os meus amigos e as pessoas que convivem comigo puderam ver esse amadurecimento rápido, devido a toda a lição que o câncer me trouxe. Então, assim, é muito agregador esse evento. Não é só para quem é paciente em específico da Patrícia, do Dr. Vitor, do Dr. Rodrigo, não, da doutora Vivian, que está ali, minha doutora do coração. Não é específico para os pacientes, mas é também para familiares que não tiveram uma boa aceitação, para aquelas pessoas que não passaram pelas mãos deles, mas precisam de orientações, estão leigos, perdidos diante de um diagnóstico. Então, assim, o evento, para mim, não é só o nosso dia Pink, né? É um abraço, né? É como eu me sinto abraçada. O meu primeiro evento eu me senti abraçada. Eu saí, com aquele sentimento de ufa, contribuir para ajudar alguém hoje. Era esse sentimento que eu tenho. E todos os eventos eu tenho o mesmo sentimento. Nossa, eu vou aprendendo com novas histórias. É uma troca. Passo a minha experiência, né? Posso levar para outras pessoas a minha experiência. Eu creio que vai agregando. E eu também vou me tornando melhor como pessoa. Maravilhosa. Você pode ter certeza, Bê, que eu comecei a fazer isso há uns 10 anos atrás. Tem 5 anos que tem esse nome, mas antes desse nome eu já fazia em Niterói isso. E é exatamente para ouvir o que você falou. Obrigado. É uma coisa que não dá para explicar em palavras, a gente explica em abraços. Muitos abraços. No momento a gente não está podendo abraçar, mas as palavras ela abraça. Obrigado. Já deixei aqui meu agradecimento em nome de todos os pacientes. Eu creio que um pouquinho do que eu falei era um pouquinho de que todos queriam falar. E agora eu vou deixar o palco para Silvio Monte e Eliane Silzan. Eles vão apresentar uma peça maravilhosa para vocês.